Tudo certinho. Vou gravar o videozinho da nossa próxima aula. Provavelmente faço 2 movimentos hoje ou 3, e aí já posto pra gente conversar hoje à noite, ok? São movimentos menores, por isso eu posto uma quantidade maior, ok? Bom, seguindo na nossa sequência, né, a gente parte pro neoclássico. A gente vem de um rococó extremamente fútil, extremamente cheio de detalhamentos, de decorativismo, né? E aí, quando a gente chega no neoclássico, é uma quebra com relação a essa futilidade e esse excesso de ornamentação. O neoclássico, ele não quer saber de muitos detalhes, ele quer muito mais objetividade. O neoclássico acontece no final do século XVIII, início do século XIX, e ele também é chamado de academicismo. O que acontece? A academia de arte é onde a arte clássica, técnica, harmônica, padronizada, medida, clássica é ensinada. E no academicismo ou no neoclassicismo, a necessidade do artista corresponder a esses padrões clássicos era tão grande que ele se via obrigado a fazer uma academia de arte se ele quisesse ser um pintor. Não dava para ser um autodidata, digamos assim. Para aprender composição, equilíbrio, proporção, a moda grega, ele tinha que fazer academia de arte. Então, o movimento acaba também recebendo o nome de academicismo. E, para ser bela, uma obra ela tinha que ser muito parecida com algo grego, romano, ou a cópia de algo que já foi feito nesses períodos, ou do Renascimento. No caso do Renascimento, principalmente de Rafael. Então, volta tudo que a gente viu no Renascimento e na arte greco-romana. A proporção, a harmonia das formas, a simetria, o culto à razão, as ideias iluministas, o senso moral, o equilíbrio, tá? Isso volta tudo. E aí a gente volta às linhas planas e equilibradas clássicas e abandona as linhas curvas do rococó e diagonais do barroco. Então vai ser um movimento frio, preciso, austero, sério, né? Não vai ser um movimento cheio de decorativismo como a gente viu no rococó, ou cheio de drama e de exagero como a gente viu no barroco. Bom, em 1783, a mania da arqueologia varreu a Europa, à medida que as escavações da cidade de Pompeia e Herculano ofereciam a primeira visão da arte antiga bem preservada. Então, assim, eles descobrem, né, através de alguém, uma empresa, sei lá, foi furar um poço e foi achando restos arqueológicos e foi chamando especialistas e foi abrindo e foi descoberto uma cidade inteira ali que havia sido soterrada por um vulcão, né? Acho que eu já falei disso na época da arte romana. E aí, então, eles começam a voltar a pesquisar sobre Grécia, sobre Roma, sobre arte clássica, sobre filosofia. Eles começam a se vestir, eles começam a buscar penteados, comida, tudo do clássico começa a voltar. Toda moda, ela é desencadeada por alguma coisa. Hoje em dia, por exemplo, que seja uma novela, mas é desencadeada por alguma coisa. E a linha mestra do neoclássico eram as figuras severas, desenhadas com exatidão, que apareciam em primeiro plano, lembrando aqueles relevos romanos que eu mostrei para vocês. E a pincelada bem suave, bem delicada, sem empastamento. Empastamento é quando você faz uma aproximação da imagem e você consegue você consegue enxergar uma camada de tinta para fazer branca, por exemplo, fazer um brilho. E ali é tudo muito suavizado, parece que foi polida a pintura, não tem um empastamento, uma textura de tinta. Vai evitar o melodrama, o decorativismo do barroco e do rococó. E lá nos fundos das pinturas sempre vai ter um toque romano, por exemplo, um arco, uma coluna, uma simetria, alguma referência aos padrões romanos, né, da antiguidade clássica. A pintura, né, mais especificamente, né, totalmente inspirada na Grécia, na Roma e na renascentista, como eu disse, principalmente em Rafael.
totalmente anti-rococó, e inclusive o pintor mais famoso desse período é o David. Por 3 décadas ele foi o modelo oficial do que deveria ser ou não arte, e a arte francesa vai ser considerada a arte europeia. Tipo, toda a Europa se resume ao que a França está fazendo, no caso, por 30 anos, David. Ele foi pintor da Revolução Francesa, depois ele foi pintor oficial do Império de Napoleão. Lembra que pintor oficial do Império é aquele que é contratado do Império, é tipo assessoria de imprensa, o cara que está ali disponível para estar o tempo todo promovendo, no caso aqui, o que Napoleão ia fazendo, as conquistas e etc. Então ele vai registrar fatos históricos relacionados, lógico, com a vida do imperador. Ele foi muito influente nos pintores do tempo dele e depois, porque pós-David, toda a academia de arte ensinava composição, enquadramento, harmonia, baseado nas pinturas feitas pelo David. Ele era muito vibrante, muito realista. Em alguns momentos ele era muito emocional, né, nas suas pinturas. Ó, a gente tem uma cena aqui, e aí a gente percebe a influência romana nas vestimentas, né, que quase não tem, na arquitetura, a questão grega e romana no caso do equilíbrio, da simetria, né, da harmonia. Aqui tem uma tela muito importante e muito interessante do David, que é a morte de Sócrates. E é legal a associação que ele faz de Sócrates com Cristo. É muito legal essa associação, porque o que acontece? Quem foi Cristo? Cristo foi um cara com ideias inovadoras e incomodativas, e que ele falou o que pensava, e isso levou à morte. Ele teve a oportunidade, né, diante de Pilatos, de falar que ele não tinha dito aquilo tudo, né? Foi perguntado, dizem que você é rei, dizem que você é isso. E aí Cristo podia confirmar o que se dizia a respeito dele, ou ele podia negar. Se ele confirmasse, ele ia para a morte. Se ele negasse, ele seria poupado. Mas ele foi fiel, né, às convicções dele, e ele levou até o fim as suas ideias. E ele encarou a morte na cruz. Da mesma maneira, a gente tem Sócrates com ideias inovadoras e que incomodam, e com uma leva de seguidores, e que por causa das ideias dele ele é condenado à morte. No caso de Sócrates, a morte através da cicuta, que é um veneno. Ele tinha que beber essa cicuta, e ele foi dado a ele a oportunidade de voltar atrás naquilo que ele havia dito e não morrer, né? E ele mantém a palavra, inclusive na ilustração, na obra de arte aqui do David, ele tem essa posição da mão, do dedo levantado, como quem prega até o último minuto. Eu prego com a mão e com a outra eu pego o meu veneno e morro defendendo as minhas ideias. E aí, da mesma maneira que Cristo, na última ceia, né? Que tem 12 discípulos, aqui a gente tem 12 discípulos acompanhando Sócrates, alguns já saindo, outros ainda no desespero, inclusive o maior discípulo dele é o que entrega o veneno, fazendo a referência ao beijo de Judas, a Pedro que nega Cristo 3 vezes, né? Essa outra obra aqui também, muito interessante, que é A Morte de Marat. Marat era um líder político revolucionário, contrário, né, às ideias da política vigente no momento. E aí ele escrevia e isso incomodava muito. E aí uma mulher chamada Charlotte Corday, que teve a família morta por causa das ideias, não por causa das ações, né, por causa das ideias de Marat, ela marca uma audiência com ele. E Marat, ele tinha uma doença de pele, nunca vi exatamente que doença que era, mas ele passava grande parte do dia dentro da banheira, porque nessa banheira tinha remédio. E tipo catapora, quando você tem catapora, você fica no banho de permanganato de potássio, né? E aí, como ele ficava muito tempo do dia na banheira, então ele marcava audiência ali. Ali ele tinha uma mesinha, ele escrevia suas ideias e ele recebia pessoas. E Charlotte marca um horário com ele, ela chega,
esfaqueia ele, aqui está o corte, aqui está a faca e aqui está o objeto que gerou isso tudo, né? As ideias dele, o que ele vinha pregando. E David, ele era amigo próximo, amigo íntimo de Marathi. Ele faz a cena com uma exatidão fotográfica, dizem que Marathi foi encontrado exatamente nessa posição. E aqui, nesse caixote que ele usava de apoio para os materiais, o Marathi faz com a semelhança de uma lápide, né? E ele faz uma dedicatória, exatamente como uma lápide. Outro artista que, inclusive, assim, o Ingres, ele varia de livro para livro. Tem livro que traz ele no próximo movimento, que é o romantismo. Tem livro que traz ele no neoclassicismo. Eu, particularmente, prefiro abordar o Ingres aqui no neoclassicismo, porque ele é muito preciso, ele é muito... O desenho dele é muito superior à pintura. Então, eu prefiro estudar ele agora. Ele vai tratar de vários temas. O mais frequente nele são os retratos, mas ele vai tratar de temas festivos, amorosos, mitológicos, lendas da antiguidade, né? Ele fala que o desenho é muito mais importante que a pintura. A partir de um bom desenho, colorir vai ser o de menos, né? Vai ser o mais tranquilo. E ele trata o nu como um meio caminho entre a sensualidade e a preocupação com a forma. Ele nunca é sensual demais, nem técnico demais. Ele é técnico ao extremo, mas ele traz a sensualidade junta. Ele tem certo ar gótico, né? Seios pequenos, estômago proeminente, é um gosto da época, né? E o detalhismo é uma das suas marcas registradas. Vocês vão perceber nos exemplos, os seus retratos eles são invariavelmente enriquecidos com mantos aveludados, rendas, flores, joias. Essa é uma das obras mais famosas dele, que é a Odalisca. Odalisca era o termo usado para, tipo, prostituta, né? Na literatura de época, daquela época. E então é uma mulher, né, profissional do sexo, digamos assim. E a gente também percebe isso não através do título, mas ela usa objetos, essa pulseira, esse leque, esse negócio aqui, esse broche, essa seda, são objetos que remetem ao mundo das odaliscas, né? E aí reforça essa evidência. Aqui a gente tem banhista de Valpinson, e aí tanto na odalisca quanto aqui, quanto nos próximos, a questão que eu falei sobre o detalhamento que ele faz, né, das coisas menores, e o apego ao desenho, né? Olha a preocupação que ele tem em fazer um bordado, né? Vamos voltar na banhista, na odalisca, né? O tecido aqui, a textura e o padrão, né, de desenho desse tecido, a questão das joias, das penas, né, dos bordados, ele trabalha isso ao extremo. Aqui, Louis Bertin é um retrato, né? Olha o quanto essa imagem é forte, o quanto ela é impactante, né? Porque parece que a gente está diante de uma fotografia. Parece que a gente é capaz de ver não só o aspecto físico dessa pessoa, mas o aspecto psicológico, né? Como um homem sério, um homem de negócios. Ele não lembra um vozinho que pega um netinho com um pirulito encostando no cabelo, no colo, né? Ele é um cara dos negócios, das finanças. E Ingres consegue trazer isso para a pintura de uma maneira assim surpreendente, né? Muito, muito, muito bem feita, muito perfeita. Esse retrato também, olha a pele dessa mulher. Percebe que a gente a gente não vê a pincelada. É tudo muito bem feito, é muito bem acabado. A preocupação com o desenho das joias, do tecido, o brilho da seda, a renda, o cabelo. Qual a necessidade de pôr isso? Pensa a gente, né? Mísero mortal com preguiça de detalhe. Se a gente ia fazer isso aqui, se a gente ia fazer isso aqui, a gente abandonava, a gente fazia o essencial e pronto. Napoleão em seu trono imperial,
Olha como o cara não é incansável, né? Ele vai até o último detalhe aqui, os relevos, a coroa de louro, né? O tecido, olha isso. Olha como o Ingres, ele é apegado ao desenho e ao detalhe, né? A fazer tudo até o último detalhe. Esse é um autorretrato, né? O nível de detalhamento no autorretrato foi bem menor, mas acho que autorretrato realmente é um negócio muito mais difícil de pintar, porque ao mesmo tempo que você está pintando, você está posando, né? Então, ou você se dedica à pintura ou você se dedica a posar. Então, eu acho que daí, por isso, ele tem um pouco menos de detalhe ali. E aqui na arquitetura, eu vou só fazer uma citação bem breve, para não passar despercebido, né? A gente vai ter muitas construções civis, religiosas, coisas monumentais, né? Baseado nos templos gregos e romanos ou nas coisas dos tempos do Renascimento. A gente vai ter a volta das fachadas sóbrias, as colunas, a simetria, o frontão triangular. E aí, como a gente tem construções monumentais, as cidades se adaptam a essas construções gigantescas, largas avenidas, né, para abrigar esses edifícios muito grandes, né, academias, universidades. Por exemplo, a igreja de Santa Genoveva em Paris, olha lá, frontão triangular, parece o Panteão, né? Frontão triangular com as colunas na frente e essa cúpula redonda. Muda as proporções, mas em essência lembra muito as escadarias, né, para entrar, a simetria rigorosa. Aqui a porta de Brandenburgo em Berlim, que lembra, né, o Arco do Triunfo, né? Aqui tem uma quadriga, né, com a deusa da vitória, totalmente baseada nos padrões gregos, né? E alguns exercícios para vocês fazerem e me enviarem, ok? Vou gravar agora a aula sobre arte romântica e aí provavelmente também sobre o realismo, porque é pequeno, e já posto tudo para vocês, ok? Até mais!